Se você busca ler a palavra de Deus, a Bíblia, e tem dificuldade de compreendê-la, este vídeo foi feito para você. A boa notícia é, não se preocupe, isto é mais comum do que você imagina. Existem várias pessoas, inclusive eu tenho visto relatos de pessoas que querem compreender, que estudam, mas que não conseguem entender a palavra de Deus. Aparentemente, a Bíblia parece ser um livro complexo, até porque foi escrita por várias pessoas, tem vários autores, né? É um conjunto de diversos livros. Mas ela não parece ter um aspecto contraditório, mas na verdade não. A questão é que existem coisas que são reveladas diretamente. Basta você ler e você percebe coisas que são reveladas diretamente. Outras coisas não são reveladas tão diretamente assim. São os famosos mistérios de Deus. E para que esses mistérios sejam revelados, nós precisamos de uma orientação do Senhor. E aí me chamou muita atenção em fazer esse vídeo hoje, justamente. O primeiro motivo foi porque eu escuto sempre relatos de pessoas que têm dificuldade de compreender a Bíblia, e porque hoje pela manhã eu ouvi um áudio do meu bispo lá no nosso grupo, na Rede Logos, onde ele fala sobre a busca pelo Espírito Santo e o quanto o Espírito Santo pode nos orientar na compreensão da palavra de Deus. E aí me veio a lembrança, inclusive, daqui a pouco eu vou ler a passagem que o meu bispo leu hoje pela manhã, que tem muito a ver com o que a gente vai falar um pouquinho rapidamente aqui hoje, né? Que é Efésios 5:18. Daqui a pouco eu leio e vocês vão entender onde eu quero chegar. Bem, o primeiro ponto para se compreender a palavra de Deus para aquelas pessoas que têm essa dificuldade é ler diariamente, independente de compreender ou não. Então tem que ter essa busca incessante, né? Tem que ter essa leitura diária, até porque a prática nos vai levar ao conhecimento e essa prática nos vai levar ao entendimento. Esse é um ponto muito importante. O segundo ponto muito importante que tem a ver com aquilo que o meu bispo falou hoje pela manhã no grupo é nos enchermos do Espírito Santo de Deus, justamente para compreender. Lembra que eu falei no início desse vídeo sobre mistérios que estão na Bíblia, mas que não estão revelados diretamente, mas de forma indireta, e que a gente precisa buscar a sabedoria do Espírito Santo para poder discernir esses mistérios, compreender esses mistérios? Então, a palavra do bispo hoje pela manhã tem muito a ver com isso, para que nós possamos discernir, possamos ter o acesso a esses mistérios não revelados diretamente. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para que ele nos dê sabedoria e discernimento para que a gente possa compreender a palavra de Deus. E aí eu vou ler exatamente o que o bispo leu hoje de manhã, que diz o seguinte, lá em Efésios 5:18, diz assim: E não vos embriagueis com o vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitavos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, aqui já há um mandamento, já há uma orientação da parte do Senhor para que venhamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Essa é uma orientação que serve para todos os aspectos da nossa vida, para que possamos nos dar bem em todas as áreas da nossa vida. E para que nós possamos compreender a Bíblia, a palavra do Senhor, nos seus aspectos mais misteriosos, nós precisamos também nos encher do Espírito Santo de Deus, para que Ele nos dê sabedoria, nos dê discernimento e nos apresente o conhecimento ali que está aparentemente oculto. Não vou dizer oculto, né? Porque está aqui na palavra. Ele está parcialmente oculto, digamos assim. Você não vai ler e vai entender no primeiro momento, mas você vai ler através dessa busca da sabedoria que você pede ao Espírito, dessa busca de discernimento que você pede ao Espírito. O Espírito vai nos dar a luz. É como se ele desse um insight. Tipo assim, Renata, é isso aqui. Aí vem no nosso coração aquilo que Deus está nos revelando através do Espírito dele. E aí, quando eu leio uma passagem que para mim, Renata, meramente humana, aparentemente eu não teria condições mínimas de entender, eu consigo compreender através do próprio Espírito, mas para isso eu preciso me encher do Espírito Santo de Deus. E aqui em Efésios 5:18 ele diz como podemos nos encher do Espírito Santo de Deus. E aí ele revela, através de salmos, hinos e cânticos espirituais, é louvar ao Senhor todos os dias, cantando e louvando de
coração ao Senhor. Eu tenho que me entregar, é louvar a Deus. E quando eu falo louvar a Deus, não é só cantar, é engrandecer o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor na nossa própria vida, né? Não somente com os lábios. E cotidianamente dando graças a Deus por tudo, é agradecer, sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, independente do que eu estou passando, seja bom ou ruim, até porque eu já falei aqui em vídeos anteriores, que quando eu passo por uma situação difícil, de prova, aquilo serve como experiência para mim, aquilo também me ajuda a superar novos desafios, me serve de testemunho para outras pessoas, aquilo engrandece o nome do Senhor. Então, em tudo dai graça, mesmo nos momentos bons ou ruins, em tudo dai graças ao Senhor. Então, aqui depois você vai ler com calma, porque o nosso foco não é falar necessariamente do encher do Espírito Santo de Deus. Depois você vai ler com calma o Efésios 5,18. Aqui o foco é através do Espírito Santo de Deus, no qual vou partir do princípio de que você já está cheio do Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo de Deus, eu tenho a capacidade de discernir e entender o que está escrito na Bíblia. Porque eu me enchendo do Espírito Santo de Deus, ele me dá sabedoria e discernimento para compreender as partes mais profundas da Bíblia e que não aparece ali aparentemente. Aparece aparentemente, ficou redundante, mas é assim mesmo, é para vocês entenderem. Ela não se apresenta aparentemente, mas eu tenho que ter uma reflexão maior, uma meditação maior, um contato maior com Deus para poder compreender o que está escrito ali na palavra do Senhor, tá? E aí uma recomendação que eu dou prática a vocês. Todos os dias, quando você fizer o seu devocional, quando fizer a sua leitura bíblica, ore a Deus. E ali já peça sabedoria e discernimento. Quando você faz essa oração a Deus, você já está se enchendo do Espírito de Deus. Que no momento que você ora é um momento de entrega. E quando você faz essa entrega de forma sincera, ali naquele momento o Espírito Santo já está te enchendo. E com o Espírito Santo, você consegue discernir melhor a palavra do Senhor. Então fica essas 3 diquinhas para você, tá? Ler todos os dias, buscar se encher do Espírito Santo através da orientação prática em Efésios 5,18 e todos os dias, antes de ler a Bíblia, orar e já pedir discernimento e sabedoria para compreender o que está escrito aqui em sua palavra, tá bom? Espero que essa palavra tenha te ajudado aí nessa reflexão, tenha ajudado aí nesse processo aí de buscar compreender a Bíblia, tá bom? Um grande beijo para vocês.